Já de volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente. Agora eu quero mandar um abraço especial para você que acompanha o nosso programa no interior do estado, região do Munim, região da Baixada Maranhense. Tem muita gente lá no bairro Malvinas, lá em Rosário, acompanhando nosso programa, em Icatu, em Alcântara, enfim, nos municípios aqui do Maranhão, onde o nosso sinal, a nossa imagem está chegando agora. Olha, muito obrigado mesmo. Abraço também para você que está acompanhando o programa pela internet. Tanto os que estão aqui no Maranhão, quanto os de fora, que acompanham por meio do celular, do tablet, do notebook, do computador. Muito obrigado. E olha, o governo federal anunciou 2 programas para reduzir as alíquotas de carros populares. Confira os detalhes da reportagem de Solange Souza. Nesta concessionária de veículos, os clientes começaram a chegar bem cedo. Eles querem saber em detalhes como funciona o decreto que zera o IPI. Eu achei que é válido, né? Porque tudo que vem para beneficiar o consumidor é válido. Já está em vigor o decreto que zera o IPI para carros considerados sustentáveis. Antes, o imposto variava de 3,27% a 5,27%. O decreto regulamenta o programa Mover e cria o programa Carro Sustentável, que zera o imposto de veículos compactos com alta eficiência energética ambiental, fabricados no Brasil. No momento que o IPI zera para veículos mais econômicos, para veículos menos poluentes, veículos mais sustentáveis, nesse momento a gente está dando até um exemplo para o mundo de proteção ambiental. Olha, nós estamos beneficiando as indústrias que produzem veículos que poluem menos. Para ter o IPI zero, esses veículos precisam seguir uma série de regras. Devem emitir apenas 83 gramas de CO2 por quilômetro quadrado, ser fabricado no Brasil, ser também 80% reciclável e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. O governo estima que essa medida deve reduzir o preço médio desses veículos em até R$10 mil. Além disso, o governo estima que essa medida vai atingir cerca de 60% dos veículos fabricados no Brasil, o que é considerado muito positivo para o aquecimento da economia brasileira. Nós temos modelos aqui com a ajuda da montadora que chega até R$20 mil de desconto em relação ao que a gente vinha praticando antes. Mas a redução do imposto nesta redução vai de 7 a 10 mil reais, dependendo da configuração do veículo. O programa Mover vai disponibilizar 19 bilhões de reais em créditos financeiros para empresas habilitadas no programa. Essa questão do carro ter essa preocupação com o meio ambiente visa pensar-se em toda a nossa sustentabilidade a curto, médio e longo prazo. É importante ter esses veículos que possam ser também as suas peças serem recicladas e aproveitadas para a fabricação ou de outros veículos ou de outros itens. Para os outros veículos, o decreto estabelece o novo sistema de cálculo do IPI, que entra em vigor em 90 dias. A nova tabela parte de uma alíquota base de 6,3% para veículos de passageiros e de 3,9% para comerciais leves. São veículos mais sustentáveis que, quando terminam a vida útil, podem ser reciclados. Olha, agora você vai ver uma reportagem que conta a história da igreja de Santo Antônio, um dos templos religiosos tradicionais aqui da capital maranhense. Datada de 1867, a Igreja Santo Antônio, no centro de São Luís, é uma das construções religiosas mais antigas ainda em funcionamento na capital. Isso aqui é uma referência da cultura sacra. O imóvel, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, carrega quase 160 anos de história. Esse é um dos lugares mais importantes do Maranhão. História que precisa continuar sendo preservada, não só pela estrutura arquitetônica, mas pelo valor cultural e religioso. E, claro, pela prestação de serviço ainda realizada à comunidade. Por isso, o local está sendo restaurado.
obra é executada pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura. Muita importância para a igreja é o sistema de combate a incêndio, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, toda a instalação elétrica foi toda refeita através de um projeto bem definido, parte de som. Isso aqui é um complexo capuchinho que é composto de um seminário, da igreja de Santo Antônio e de várias capelas. A Igreja Santo Antônio integra um conjunto arquitetônico ainda mais antigo, com o convento de Santo Antônio, fundado em 1625 pelos franciscanos, e a Capela Bom Jesus dos Navegantes, erguida logo após a chegada dos franceses, em 1613. Todo o complexo é tombado como patrimônio cultural brasileiro. Manuel Beckmann esteve aqui no convento, proclamou um discurso, reuniu adébitos que depois tomaria o governo da cidade. Também aqui nesse complexo, com a Capela dos Navegantes, onde o padre Vieira proferiu um dos seus mais famosos discursos, o discurso de Santo Antônio aos peixes. Esse discurso integra a produção bibliográfica e cultural portuguesa do século XVII. Então não é inclusive apenas só maranhense. Ela faz parte da cultura de Portugal e do mundo lusófono. Além da estrutura, um ateliê realiza a recuperação das imagens religiosas e das peças que ornamentam a igreja e as capelas. O claustro também ganha forma, um espaço aberto para convivência e eventos. Outro destaque é a porta de respeito. Segundo o engenheiro, grande parte dela não existia mais e foi necessário pesquisar e reconstruí-la quase do zero. Fizemos um trabalho de pesquisa, certo? É uma equipe nossa, da obra, que todos nós participamos, e chegamos a essa conclusão. Tinha fotografias antigas, desenhos antigos que nós encontramos, e fizemos essa porta de respeito. Logo na entrada, uma placa lembra outra figura ilustre, o Papa João Paulo II, que visitou o local na década de 90. Esteve hospedado aqui em missão pela América Latina, hospedado aqui no convento de Santo Antônio, o Santo Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele é um santo da Igreja Católica, então por isso você já percebe a importância desse lugar para os católicos. O complexo possui algumas peculiaridades que chamam a atenção, como este espaço aqui com várias câmaras mortuárias que faz parte da Capela Bom Jesus dos Navegantes, com jazigos datados do século XIX. Essa Capela de Bom Jesus dos Navegantes, ela tem duas áreas que a gente chama de área mortuária, que é um ossuário, certo? Tem por volta de mais de 500 gavetas de ossos de várias pessoas. Aqui está enterrado barões, governadores, certo? Pessoas importantes da época do século XIX. Na igreja também está sepultada a filha de Ana Jansen, na entrada da Capela Bom Jesus dos Navegantes. Há quem defenda que os restos mortais da própria Ana Jansen também estejam no mesmo túmulo, hipótese sustentada pelo historiador. Nos anos 90, o gradil que protegia o túmulo estava quebrado, assim como também a tampa que protege o túmulo. Havia um pequeno pedaço em um canto que estava perdido, né? De maneira tal que era possível acessar o túmulo e olhar para dentro dele. E foi exatamente isso que eu fiz no ano de 1998. E aí eu vi ali, ainda que com a pouca luz, eu pude perceber um penteado, né? Um crânio, os restos de um crânio, e um penteado ainda preservado por alguma joia ou algum objeto que mantinha aquele penteado ainda arrumado. Com tanta relevância histórica, cultural e religiosa, a preservação é mais do que necessária.
Preservar a Igreja Santo Antônio é honrar a fé e a memória de todos que ajudaram a construir esta história. Você pensar que o convento de Santo Antônio, no centro histórico de São Luís, envolve Manuel Beckmann, envolve o padre Antônio Vieira, envolve o Papa Santo e personalidade mundial João Paulo II. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos lugares mais importantes do Maranhão. Tá aí, assim a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia especial. Nos vemos amanhã a partir das 18h30. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Tchau, tchau.